Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso sistema de autenticação, ao módulo de autenticação ao nosso sistema Escola AWS. Fiz algumas alterações aqui no sistema, como é de costume, né? Ou seja, a cada alteração, a cada mudança, alguma coisa no código, obviamente, muda. Bom, as mudanças que foram realizadas aqui no código têm por objetivo utilizar aquela estrutura que nós criamos lá no banco. Nós criamos uma tabela perfis, uma tabela usuários. Agora, nós vamos ver como que foi criado, né, como é que foi adicionado aqui, né, o recurso para exibição, para a gente efetivamente validar e autenticar o usuário. A autenticação ela se dará em duas etapas. Primeiro, eu vou verificar se o e-mail existe. Se o e-mail existir, aí então eu vou validar a senha. Se o e-mail e a senha forem validadas, aí então eu posso autenticar o usuário. E essa autenticação, depois que o usuário autenticar, o sistema vai criar uma sessão no sistema, né? Nós vamos usar um comando, aprender agora mais um comando mais uma função, na verdade, do nosso PHP, né? Que é exatamente criar uma sessão. O que que é uma sessão? Uma sessão é o armazenamento da sessão do usuário do lado do servidor. Então, uma vez que ele consiga fazer um acesso, um login, uma autenticação, ele foi autorizado a usar o sistema, então se ele for credenciado e autorizado a usar o sistema, uma sessão será aberta e a partir daí ele consegue usar todo o sistema. Muito bem, então vamos lá, vamos ver como que isso se dá na prática. Eu criei aqui, primeiro de tudo, eu criei dois arquivos, né, o libout, lá em libs, porque o sistema de autenticação ele vai ficar ali em libs, né, no arquivo libout. No libout, eu criei esta função aqui, ó, function out. Então, essa biblioteca ela vai usar a conexão, né, require, né, o diretório atual dele é a conexão, e essa função, ela obrigatoriamente vai me retornar um array, né, um array ou um vetor, como queiram, né. Essa função recebe dois parâmetros como argumento, né, dois parâmetros, e esses parâmetros são o e-mail e a senha. Bom, como eu estou aqui fazendo o include, né, o require da conexão, lá no arquivo conexão, eu tenho uma variável chamada com. Essa variável com, né, é ela que vai armazenar, se houver sucesso, é ela que vai armazenar para a gente a conexão, propriamente dita, né? A referência da conexão, tá? O recurso da conexão. E aí, para eu utilizar essa variável que está externa à minha função, eu utilizo então a palavra reservada global e o nome da variável que eu quero utilizar aqui dentro da minha função, ou seja, a variável global aqui eu vou utilizar aqui, beleza? E aí a gente já até viu isso em uma aula, que a gente aqui está fazendo tratamento de exceções, porque aqui podem ocorrer exceções. Exceções, entre outras coisas, mais comumente é pensado como é o erro. Pode acontecer um erro, né? E esse erro a gente tem que tratar. E a gente tem que informar o usuário qual foi o erro que aconteceu. O que está acontecendo, por que que ele parou, enfim. E não deixar aquela tela congelada, com aquele monte de erros, né? Palavras de erros, warnings, enfim, aparecendo para o usuário. Então a gente trata os erros. Bom, aqui no início, né, eu criei aqui a SQL necessária, ou seja, eu dou um select all, né, selecione todos os campos da tabela usuários, onde o e-mail é igual a, né, interrogação.
E aqui eu vou fazer uma consulta direta aqui usando o MySQLi ou MySQLi, né, como queiram. Eu vou falar MySQLi, tá, gente? Então, o MySQLi, eu vou usar uma função MySQL execute query nesta conexão, usando esta string de consulta, né, essa query aqui, e enviando como parâmetro o e-mail. E aí, o que eu vou fazer nessa primeira etapa? Eu vou validar o e-mail, vou verificar se ele realmente, vou verificar se o e-mail deste usuário existe no sistema, na base de dados. Então, se não existe, ele não vai retornar nenhuma linha, né, na consulta. Então, essa função do MySQLi ou do MySQL numRows, ele retorna para mim a quantidade de linhas que ele obteve. Se ele não retornou nenhuma linha, é sinal que o e-mail não existe lá. E aí ele vai lançar uma exceção, ou seja, vai informar um erro, dizendo que o e-mail não foi cadastrado na base de dados. Se não, se ele encontrou o e-mail, agora é a vez de validar a senha. Então, se ele encontrou o e-mail, eu vou fazer pegar o resultado que ele obteve, né, lá em cima, dessa consulta aqui, ó, né, já que ele tem o e-mail, então agora eu vou buscar esse resultado e eu quero buscar em forma de objeto, né? Então, você sabe que para a gente acessar os campos, né, de um objeto, né, os dados de um objeto, a gente usa uma setinha lá no PHP. Esse res aqui é como o recurso, a resposta, enfim. Então, quando eu faço, que eu pego os objetos retornados pela consulta, eu estou armazenando nessa variável res. E aí agora chegou a vez de eu verificar, né, se a senha que ele digitou lá, enviou pelo formulário, essa senha é uma senha criptografada. Daqui a pouco, já eu mostro como que foi feita a criptografia dessa senha. E aí, essa senha, então, vai ser verificada se a senha que ele digitou no formulário é igual à senha que está armazenada. Se isso não for verdade, né? Se isso não for verdade, então ele vai lançar uma exceção dizendo que usuários sem estão incorretos, ou usuários sem incorretos, né? Agora, se deu tudo bem, se ele validou o e-mail e validou a senha, agora chegou a vez de criarmos uma sessão. Esta sessão, gente, a gente pode criar de algumas maneiras, né? Diversas maneiras até. Mas a forma mais comum e a forma que eu vou adotar aqui é usar uma super global do PHP, ou seja, uma variável super global chamada session, né? Uma variável super global, ela começa com esse símbolo aqui, cifrão underline, né? Então, eu estou criando uma variável super global chamada session e dou o nome para essa variável que eu estou criando como authenticated. E estou dizendo que é true, né? Eu poderia colocar ou true ou 1, para o PHP dar no mesmo, tá? PHP, não tendo nada ou zero, é falso. Tendo alguma coisa, é true. Então, aqui eu vou criar uma outra seção, e essa outra seção eu vou chamar de usuário. E nessa seção do usuário eu vou armazenar este objeto. Bom, quando eu recebo esse objeto aqui, ó, repare que eu estou recebendo em forma de objeto. Significa que aqui eu tenho toda a informação do usuário, né? Como ID, nome, e-mail, né? Tem toda a informação dele. E a partir daí eu tenho tudo que eu preciso, né, para armazenar na seção do usuário aqui. E aí ele vai dizer para mim, né? Vou armazenar aqui que a mensagem aqui, né? Que o usuário foi autenticado com sucesso. E aí como eu falei que eu tenho que retornar aqui a minha função, ela tem que retornar um array, né? Então, estou retornando aqui um array, ó. No caso de sucesso, estou criando um array associativo com as palavras success, na verdade, nesse caso, como é um array associativo, estou criando uma chave chamada success e uma chave chamada message, né? Isso é uma convenção. Grande parte dos programadores fazem assim e eu também costumo fazer.
Então essa chave success, ela vai armazenar true. Ok, o usuário foi autenticado com sucesso. E essa chave message, ela vai armazenar o conteúdo que está aqui na variável MSG, tá? Repare que eu sempre divido bem as coisas para não haver confusão. Então, eu poderia pegar essa palavra aqui e jogar direto aqui, mas não, eu prefiro colocar dentro de uma variável e depois eu coloco a variável aqui, que fica mais, o código fica mais limpo e mais inteligível. Muito bem. Agora, se houve uma exceção, ele vai levantar essa exceção, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou também colocar dentro de um vetor associativo, onde agora success vai ser falso, porque teve um problema, né? Teve um erro, aconteceu um erro, e na message eu vou colocar a mensagem de erro que ocorreu. No meu caso aqui, essas mensagens aqui, ó, a mensagem de erro vai ser essa daqui, né? Ou essa daqui, ou qualquer outra mensagem qualquer erro que houver lá com o MySQL, né? Com a conexão, do MySQL. Feito isso, tá? Esta biblioteca tem a função, né, de autenticar, mas ela não está sendo usada diretamente, é óbvio, né? Porque ela precisa receber, ó, via post, né? Ela precisa ser consumida por um formulário que vai enviar, né, um post e vai ser tratado esse post. Aí é que entra o arquivo aqui, logo na raiz do projeto, chamado auth.php, auth.php. Aí é esse auth.php que vai consumir a biblioteca. Lembrando que a biblioteca vai ser geral. Quem quiser pegar essa biblioteca e utilizar, por exemplo, depois, para outros projetos, é possível se utilizar o PHP com MySQLi, né, ou MySQLi. Muito bem. Então, nesse out aqui, o que que nós temos nesse out? Primeiro, eu vou verificar o método que está sendo enviado. Agora, eu preciso que esse método seja post. Por quê? Esse formulário, o formulário que está enviando, ele deve enviar um post, tá? E aí eu verifico, se o método for post, aí então eu pego o e-mail que foi enviado, pego a senha que foi enviada, né, lá no formulário, eu faço uma inclusão aqui uma vez só da biblioteca libalpha, né? E aí eu faço o uso, né? Faço uso daquela biblioteca, ó, a biblioteca que eu criei lá, tá vendo? Então eu estou fazendo uso da biblioteca, como ela retorna um array, então aqui dentro dessa variável eu vou ter um array com as informações que eu preciso. Então esse array eu já sei que vem um array associativo, e nesse array associativo eu vou perguntar, olha, teve sucesso? Se não teve sucesso, ó, mais uma vez a exclamação aqui é um not. Se não teve sucesso, se a chave success, né, não for verdadeira, né, eu não preciso colocar no PHP, eu não preciso fazer isso, tá? Se for false, não há necessidade de fazer isso, tá? Eu simplesmente fazer dessa forma. Ele já entende se eu estou perguntando se é falso ou verdadeiro. Então, eu estou perguntando aqui se não, né? Se não teve sucesso, então ele vai redirecionar para login novamente e vai incorporar aqui, ó, via carry string, né? Ele vai enviar para o mesmo formulário que solicitou, né? Vai fazer um refresh e vai lá para o login novamente, formulário de login, e vai enviar a mensagem de erro que aconteceu. Agora, se teve sucesso, não. Se teve sucesso, ele já vai fazer o encaminhamento, né, do usuário para a página inicial do nosso sistema, e aí vai começar toda a vida dele. Agora, se aqui em cima, se o método não foi post, ou seja, se ele tentou acessar diretamente o sistema, ou então a página de login diretamente, ele vai simplesmente fazer um get, ou seja, ele vai carregar a página de login novamente.
E olha que ele está pegando aqui a página do login sem nenhuma mensagem, porque nesse caso entende-se que é a primeira vez. Então, esse aqui, ó, se o método, né, for get, então ele vai, vai direcionar a página, né, para o login. Muito bem. Então, essa é a lógica. Essa é a lógica. Gente, depois vocês deem uma olhada calmamente nesses arquivos, só repetindo, né? Esse arquivo alf.php, ele está consumindo, ele está fazendo uso da biblioteca libalf.php. Mas quem chama este arquivo alf, aqui, ó, né? Quem chama este arquivo é o login, a tela de login. Então, vou clicar aqui em login e vamos ver o que mudou nesse login. Bom, na aula anterior, eu tinha mostrado essa telinha de login para vocês. Já tinha mostrado, né? Só que eu fiz algumas alterações para contemplar essas alterações, as mudanças que eu fiz. Por exemplo, aqui, né? Em cada formulário aqui, ó, em cada formulário, em cada elemento do formulário, o que que eu fiz? Eu fiz aqui o nome, tem que ser compatível com o que eu espero lá, né? Aqui, o nome aqui é e-mail, o ID é e-mail, e o nome é senha, e o ID é senha. Eu coloquei aqui, repare que o placeholder seu e-mail aqui, e um placeholder sua senha aqui. Ambas são requeridas, ou seja, é obrigatório o usuário fornecer. É uma validação já prévia, né? E aqui, ó, eu acrescentei uma caixinha, né, lá no nosso formulário, né, com formato lá do nosso Bootstrap. E se houver uma mensagem, ele vai mostrar a mensagem aqui, tá? E aí, então, tudo segue normalmente. E repare que agora a ação desse formulário, olha só, a ação desse formulário é o auth PHP, né? E o método de envio está sendo post, né? Então, esse método de envio é o post. Então, isso aqui é apenas um formulário, nada demais. É um formulário HTML, tá? Ele só está um pouquinho mais sofisticado porque eu estou usando o Bootstrap. Mas se você tirar tudo do lado do Bootstrap e usar só o form, vai ficar feinho, mas vai funcionar da mesma forma, tá? Mas a aparência, quem está dando essa aparência, essa beleza aqui, é o nosso querido Bootstrap, né? O CSS do Bootstrap. Muito bem. Então, nós temos 3 arquivos novos no Circuits que estão fazendo todo esse mecanismo de autenticação. É o formulário, que é o login.php, é também, né, o auth.php, que vai, então, consumir o libalf, que é a biblioteca que tem a função lá para fazer o login. Além desses arquivos, né, eu também criei o logout. O que que faz esse logout? Esse logout, quando ele for chamado, a função dele é destruir a sessão atual, ou seja, o usuário finalizou, terminou tudo aquilo que ele que precisava fazer no sistema, então ele vai lá clicar no botão sair, e o botão sair está dentro de um formulário também que vai enviar via post, que vai vir aqui, ó, e destruir a sessão. E ao destruir a sessão, ele vai encaminhar, né, fazer um redirecionamento para a página de login. Esse é o mecanismo, esta é a lógica, e estes são os scripts. Eu sugiro que vocês deem uma olhada atentamente logo após vocês terem assistido esse vídeo, tá? Para ver como esse mecanismo funciona. E agora vamos ver na prática se isso está realmente funcionando. Eu vou abrir aqui, olha, o meu sistema, certo? Então, o meu sistema, esse aqui está na nuvem, vou abrir o local aqui. Localhost / escola AWS.
Muito bem, fiz aqui, olha, a escola AWS, é porque eu já estava logado, né, eu vou pedir para sair, ó. Sair, ele já veio para o login. Então não adianta eu querer ir direto para um módulo, ó, eu vou tentar ir direto para um módulo aqui, ó. Módulos, alunos. Não vai, ele redireciona sempre, ó. Módulos, pautas. Não vai, tá vendo? Módulos, cursos, enfim. Então, eu fiz essa restrição, né? Nós acabamos de colocar aqui uma restrição que ele só pode usar o sistema se estiver logado. Eu vou colocar um e-mail errado aqui, botar um e-mail errado, né? E vou colocar uma senha errada e vou tentar entrar no sistema. Opa, e-mail não cadastrado na base de dados. Ah, então eu vou tentar o e-mail certo. E vou errar a senha. Errei a senha. Opa, acesso não autorizado, usuário ou senha incorretos. Então, beleza, está funcionando a autenticação. E agora eu vou tentar a coisa certa, né? Aí eu vou colocar aí a senha correta. Tchan, entrou no sistema. E repare que ao entrar no sistema, apareceu para mim um botão sair e também aqui embaixo, na barra de status, apareceu o nome do usuário que está conectado, que sou eu, né? Wanderlei Silva. A partir daí, já começa a nossa nova vida no sistema. Nosso sistema está agora autenticando, né? Vamos ver como que foi a alteração na barra de status para que ele mostre, ao invés de visitante, como estava mostrando antes, ele mostre para nós o nome do usuário. Então, como que isso foi feito? Foi feito aqui, ó, lá no template do status bar. Lá no status bar, né, eu simplesmente fiz isso aqui, ó. Se houver uma sessão, né, se houver uma sessão com o nome do usuário, mostra ele. Se não, mostre visitante apenas, tá? É um detalhe muito legal, muito legal. Eu posso, inclusive, né, eu vou, além de mostrar aqui, né, além de mostrar aqui o nome do usuário, eu também, vamos supor que eu queira mostrar o perfil dele, ó. Então, eu sei que todos os dados do usuário eu armazenei em uma seção, e a minha seção recebeu um objeto, e lá no objeto eu tenho eh, o e-mail dele, o perfil ID dele, né? E aí eu posso, inclusive, enviar o perfil ID, né? Esse perfil ID depois nós vamos tratar, certo? Nós vamos tratar esse perfil ID e aí vamos mostrar adequadamente o perfil do usuário. Aí, lembrando que aqui nós deveremos fazer um join, né, uma consulta join, para ele poder mostrar outros dados que eu preciso aqui relevantes, tá? Então, vamos ver como é que ficou, né? Vou jogar aqui meu sistema, tá lá, o perfil dele é 1, porque o perfil dele 1, ele já está dizendo para a gente que lá no perfil dele, ó, perfil 1 equivale ao perfil do admin. Então, eu tenho aqui o perfil dele como admin. Então, se a gente pegar aqui no nosso SQL aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, select all from perfis. Então, perfis. Vamos ver lá qual que ele tem. Ele tem, então, o perfil dele está aqui, ó. O perfil dele está aqui, ó. Tem o admin, um admin, 2 professor e 3 alunos. Eu já tinha alimentado essa tabela. Ah, e lá na tabela de usuários? Na tabela de usuários, eu também tenho os usuários aqui, né? Então, eu tenho essa tabela de usuários aqui, ó. E se eu pegar os dados do usuário, select all from usuários. Repare o detalhe aqui
em usuários. Então, em usuários, eu tenho lá Vanderlei Silva, o e-mail, o telefone que eu não coloquei e a senha. Repare, gente, a senha é um hash de 60 caracteres. E essa senha a gente gerou, né, pelo PHP usando criptografia, tá? Então, como é que eu fiz para gerar essa senha, né? Essa senha, para eu gerar essa senha, é fácil. Eu venho aqui, ó, lá no meu, a gente quando for utilizar o sistema como administrador, a gente vai, né, gerar essa senha dinamicamente para o usuário também. Então, como é que eu faço para obter uma senha, criar uma senha criptografada aqui no PHP? Isso é um assunto para uma próxima aula, mas eu vou adiantar aqui só para ter um gostinho. Eu vou usar um comando chamado password hash. E esse password hash, eu vou dizer qual é a senha que eu quero, 1, 2, 3, mudar, que é a senha que eu usei como padrão. Pode ser, aí você vai digitar a senha que você quiser dar para o usuário, né? Lá no formulário de administração do usuário, quando estiver acrescentando. E eu vou dizer que eu quero usar um tipo de senha cujo criptografia é crypt. Pronto. Isso aqui, ó, dou Enter e ele criou para mim, ó, quer ver só? Ele criou essa senha para mim. E eu fui lá no banco de dados e joguei essa senha, tá? E aí, para validar essa senha, o que eu fiz? Usei o comando password verify e agora eu vou verificar a senha e a senha que eu acabei de criar, ó. A senha que eu acabei de criar é essa, né? E aqui, ó, vou colocar a senha que eu estou tentando validar. Muito bem. Se eu der um eco aqui, e se for verdade, verdadeiro, ele vai aparecer 1. Beleza. Então, esses dois comandos a gente utiliza para criar a senha criptografada e para validar a senha. Se eu mudar qualquer coisa aqui na senha, ó, ele já não traz nada e a gente já sabe que a senha não foi validada. Isso poupa muito trabalho para a gente. Então, nada de jogar senha plana lá no banco de dados, tá? Lá no banco de dados, a senha tem que estar criptografada para garantir o sucesso aí da autenticação, tá bom? E aí, muito bem, finalizamos essa parte. Então, gente, se a gente voltar lá no nosso lib, né? Lá no nosso lib lá, Alf, é exatamente isso que eu faço, né? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu fechar aqui essa janelinha, fechar isso aqui também. E aí, exatamente isso que eu faço, ó, dá um password verify, eu verifico se a senha que ele enviou, né, é igual a que está lá igual a que tá lá no banco. Detalhe, tá, gente? Se eu usar o password hash de novo com a mesma senha, vai me dar um código completamente diferente. Então, esta senha é gerada de forma bem segura. É isso aí, gente. Dá uma olhada no código, né? Dá uma hackeada no código legal, vê tudo aquilo que eu mostrei para vocês, onde foi alterado, e vamos assimilando todo esse mecanismo, tá? Um abraço em todo mundo, até a próxima aula. Fé em Deus.